Que honra estar aqui, ministrando para a igreja. Ei! E eu já conversei com o Luizinho, falei que ele deixou pesado esse púlpito aqui para mim. Mas eu falei que hoje eu estou comprometido a ganhar da mula de Balaão. Porque se ela foi usada para falar com o profeta, então eu vou ganhar dela hoje. Amém? Então crie expectativa, porque ele já usou uma mula, então ele vai me usar. Mas para você que nos visita pela primeira vez, nós não nos cansamos de dizer que você é bem-vindo aqui. Essa é sua casa. Sinta-se à vontade, amado. Que você seja ainda mais abençoado. Amém? Nós vamos continuar a nossa série de mensagens. Quem está sendo abençoado por essa série aqui? Você pode levantar a sua mão? Glória a Deus. Eu estou sendo muito abençoado por essa série. Porque essa série é embasada em princípios bíblicos e é por isso que nós estamos sendo abençoados. Hoje nós vamos falar sobre a sexta mensagem da série, o princípio da multiplicação. Essa nossa série vai terminar domingo que vem, e aí, para fechar com chave de ouro, nosso pastor Danilo vai estar aqui, vai voltar de férias com a sua família, e aí ele vai trazer o melhor vinho para o final. Então, você que está acompanhando a série, você que começou a acompanhar essa série, não perca, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Nós vamos só continuar recebendo, e nós vamos continuar pedindo para Ele derramar. E hoje nós falaremos sobre algo impressionante, que aqueles que caminham com Jesus, aqueles que caminham no reino, eles podem experimentar, que é o princípio da multiplicação. Mas só para nós nos lembrarmos do que tem sido a espinha dorsal de toda essa série, um princípio básico, que está em Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 a 4, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, repita, com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, só para nós lembrarmos que eu e você, nós somos abençoados por Deus, e ninguém muda isso. Por quê? Porque foi Ele que disse. E Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Então, existe uma promessa que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ou seja, a fonte da bênção é eterna. Então não há limites para o que Deus pode fazer, pelo fato de nós sermos abençoados. E hoje, falando sobre o princípio da multiplicação, eu gostaria que você abrisse em Lucas, capítulo 9, nós vamos ler dos versículos 12 a 17, nós vamos olhar um pouco no nosso manual de vida, a palavra de Deus que tem nos inspirado, e na palavra nós vamos ver uma das passagens em que esse princípio, ele veio e impactou a terra, pelas mãos do nosso Senhor Jesus. E olha que coisa incrível, eu amo como Deus fala através de todas as coisas. E hoje, para você que crê, hoje está sendo um dia inteiro profético. Em cima dessa palavra que Deus quer liberar na sua vida, Ele quer liberar nas nossas vidas, porque nós estamos enfrentando um período de secas. Bauru está com um grande problema com estiagem, né? Quem aqui está tendo que passar pelos períodos de corte de água, de racionamento de água em Bauru? Você pode levantar a mão? Então nós estamos passando por um problema. Então nós precisávamos da chuva. A chuva representa para nós a vida. A terra precisa da chuva para poder frutificar, para poder produzir. E bem hoje, quando Deus vai liberar algo poderoso para nós sobre multiplicação, Ele vem e sela com a chuva. Amém? Então, se você estava bravo porque molhou o cabelo, porque estava fazendo barulho aqui, esqueça isso, foque no reino espiritual, porque Deus... E se você tem fé, você toma posse disso. Deus está selando essa mensagem com essa chuva sobre a nossa cidade. Essa chuva é uma chuva que veio de Deus, de forma profética. Amém? Você crê nisso?
Glória a Deus. Vamos para o nosso texto então. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele, de Jesus, e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Eles estavam ali com cerca de 5.000 homens. Mas Jesus, ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, Jesus deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Glória a Deus por essa passagem incrível que com certeza você já deve ter lido, já deve ter ouvido, ou se não, se está ouvindo pela primeira vez, com certeza isso vai mexer com o seu coração. E para nós falarmos sobre o primeiro grande segredo, para nós vivermos esse milagre aqui, que é para nós, que é para os nossos dias, porque Jesus garantiu que se nós crêssemos nele, faríamos não só essas coisas, como coisas maiores. Então é para nós esse princípio. E o segredo da multiplicação é a consagração. Guarda isso, é a consagração. Quando nós falamos de multiplicação, esse termo, ele é um termo muito comum na matemática, é uma operação da matemática. Junto com a multiplicação, nós temos a adição, subtração, nós temos a divisão. Só que, se nós colocarmos numa balança, pelo menos se eu perguntasse para você, de todas essas operações, o que você queria que estivesse sobre a sua vida? Uma subtração, que você perdesse coisas? Uma adição, que você ganhasse coisas? Uma divisão, se você perdesse através de divisão? Ou você queria uma multiplicação sobre sua vida? Porque na matemática, se nós pegarmos a adição e a multiplicação, as duas operações acrescem algo, são acréscimos. Só que a multiplicação numa dimensão, num nível muito maior. Vamos dar um exemplo. Você que é funcionário, você que é empregado, você no final do ano, normalmente ali no mês de novembro, você recebe o seu 13º, que é o acréscimo de um salário, para você passar o ano ali podendo ter um recursinho a mais. Então você ganha mais um salário, é uma adição. Só que se eu perguntasse para você, se seria melhor você receber esse 13º, ou você recebesse uma multiplicação, um fator de multiplicação sobre a sua renda. Por exemplo, você bateu as metas do ano. Então, em vez de eu te dar o 13º, eu vou te dar 5 vezes o seu salário. Você aceitaria essa troca ou você preferiria ficar com o seu 13º? 2 acréscimos, só que um em níveis e profundidade muito maiores. 5 vezes o seu salário ou 1 vez o seu salário. Então, 2 acréscimos, mas a multiplicação ela é muito mais profunda, é uma quantidade muito maior. E o nosso Deus, Ele é um Deus de multiplicação, é um Deus de bênçãos abundantes, que não tem limites, é um Deus que quer multiplicar na sua vida tudo o que você possa imaginar. Não é só o dinheiro, Deus não multiplica só o dinheiro, Deus multiplica tudo, Ele multiplica a saúde, Ele multiplica a paz, Ele multiplica a presença dEle. E Ele consegue fazer isso constantemente. Então, uma pergunta para você hoje, e eu espero que você responda com muita fé no seu coração, porque é a pergunta que o Deus da multiplicação está falando para você hoje. Será que hoje eu posso multiplicar os seus recursos? Peraí, eu falei que não era eu que estaria perguntando. Eu estou aqui apenas representando a voz do Deus que pode multiplicar a sua vida, e Ele está hoje perguntando para você: eu posso multiplicar todos os recursos na sua vida hoje? Amém? Essa é a pergunta que Deus nos faz a todo momento, porque Ele é um Deus de multiplicação constante. E eu falei de recursos só para dar um exemplo, porque você pode acrescentar nessa multiplicação a paz e o que você precisa de uma multiplicação na sua vida.
E nessa passagem tão incrível que nós lemos, eu quero tirar primeiro 2 chaves, e depois nós vamos ver 3 princípios, para você ter uma vida multiplicada, para você viver o princípio da multiplicação. Essas chaves que nós vamos tirar, a primeira delas é o jeito de Deus, nem sempre faz sentido, mas sempre funciona. O jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas sempre funciona. E é bom que não faça sentido, porque Deus, Ele tem pensamentos insondáveis. Porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Então por isso a minha mente limitada, o meu jeito limitado não consegue compreender os caminhos. Os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso. Então, enquanto o povo estava querendo fugir do exército lá do Egito, do faraó, esperando que Deus iria mandar, sei lá, um cometa sobre eles, que Deus iria colocar eles numa rocha totalmente escondida, secreta, Deus fala para Moisés: eu vou fazer vocês passarem por meio das águas. E aí Moisés, o quê? Vocês vão passar pelo meio das águas, só que sob terra seca. Então Deus, Ele abre um mar para fazer o povo passar e ser protegido. Por quê? Porque o jeito dele é muito maior e muito melhor do que o nosso. Então nem sempre vai fazer sentido, mas sempre vai funcionar, porque Ele é Deus. E nessa passagem, nós precisamos entender o que aconteceu. Primeiro, a palavra fala que a multidão que foi alimentada, a Bíblia fala sobre 5.000 homens. Lá no texto de Mateus, quando ele está falando sobre a mesma passagem, Mateus fala, dá um detalhe. Ele coloca: foram alimentados 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então vamos fazer uma conta rápida. Aquele povo lá de Israel, eles gostavam de ter filhos, certo? Então vamos considerar que eram 5.000 famílias, porque cada homem representava uma família. Vamos considerar que essas famílias era a esposa e 2 filhos. Então esse cálculo vai chegar perto de 20.000 pessoas, é o que nós estimamos ter, e que tinha naquele lugar. Então na verdade, foram muito mais de 5.000 pessoas alimentadas. É para deixar mesmo o milagre mais impressionante, porque como o Luizinho ministrou, o nosso Deus é um Deus extravagante. Por isso que nós devemos seguir o exemplo dele e dar as nossas ofertas extravagantes, a nossa adoração extravagante, porque ele alimenta uma multidão de 20.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes. Então, esse número é mais ou menos perto disso, só para a gente deixar mesmo esse milagre mais do tamanho do nosso Deus. E eu quero falar algo para vocês. Eu gosto muito, quando eu estou lendo a Bíblia, eu sempre falo isso para os jovens, para os meninos, que eu gosto de deixar a Bíblia me ler. Eu gosto de deixar a Bíblia, ela penetrar mesmo no meu coração e começar a me levar para dentro dela. Então quando eu leio essas passagens, eu gosto de me imaginar naquele local. Ou se você quiser contextualizar, traga todo o cenário para os dias de hoje. Eu queria usar a sua imaginação nesse momento, para que você viva a Bíblia. Mais do que os textos que estão nas linhas, que você traga ela para dentro de você. Então vamos trazer esse evento para os dias de hoje, para nós entendermos que realmente Deus age de um jeito que não faz sentido, mas sempre funciona. Eu quero que você se imagine um dos 12 discípulos. E você está andando com Jesus, em pleno século 21, ano de 2021. Porque Jesus está entre nós, só que não mais encarnado. Mas vamos supor que Ele estivesse aqui, você era um dos discípulos. E aí Jesus recebe um convite para ministrar na Igreja Batista Vida. Já pensou que honra? E aí começa o culto, e eu já quero profetizar que Jesus foi convidado para ministrar no primeiro culto nosso, das 10 horas da manhã, porque nós estamos com 3 cultos, porque não cabem as pessoas no lugar. E aí Jesus chega, é recepcionado, toma lá um lanchinho, todos aqueles 12 discípulos entram lá, aquela caravana, e aí começa o louvor, lindo, maravilhoso, quebrantamento, Jesus vem chegando, senta ali nos lugares reservados, com aquela renca de discípulo, e você está lá, você é um dos discípulos. E aí, Jesus é chamado para começar a sua ministração, e aí ele começa a ministrar
às 11 horas. E aí, aquele que as palavras queimam quando começam a sair da sua boca, começa a falar. E aí ele vai ministrando. 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora. E ele não para de ministrar, e o povo não para de receber e querer mais. E aí começa a chegar perto do segundo culto, o culto das 17 horas. E Jesus está aqui, liberando palavras de vida eterna, profetizando, curando, ensinando os princípios do reino, da sua casa. E a multidão recebendo, o povo recebendo e ninguém indo embora. Só que aí começam as filas lá fora, porque tem as pessoas do segundo culto. E aí os discípulos começam a se reunir, chama de canto, chama Pedro. Vamos supor que você chamasse Pedro. Pedro, cara, o negócio está pegando ali, Jesus não está parando de falar, e eles têm o segundo culto, como que vai caber todo mundo aqui? E agora, o que a gente vai fazer? E aí eles conversam com o pastor Danilo. Pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas ele não para. E o pastor Danilo, fica quieto, deixa ele falar. Aí eles vão lá, dão um jeitinho das pessoas entrarem, começa a amontoar pessoas aqui, vão pondo todo mundo para dentro, e Jesus vai ministrando. E vai chegando o fim da tarde, que era mais ou menos o evento lá daquele texto. E aí os discípulos ficam meio preocupados, né, como aqueles que eram os gestores, os assessores de Jesus. A gente precisa fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, pense em alguma coisa, o que a gente pode fazer? Não sei. Aí um começa a murmurar, já começa lá, Tomé, falar, cara, eu tô com fome, a gente não almoçou, a gente veio direto lá pregando, 3 semanas andando com Jesus, pregando, estou com fome, não teve nenhuma pausinha, Jesus não deu nenhuma pausa para o nosso lanchinho aí, um cafezinho da tarde, nada. Aí já chega Judas, eu imagino, tá? Estou usando a imaginação. Ah, boa! Vamos falar para ele então que a gente está com fome e tem que parar. Vamos falar para ele isso? Melhor ainda, Judas fala. Ele gosta da multidão, né? Ele gosta das pessoas. Vamos falar que as pessoas estão com fome. Olha, essa multidão já entrou no outro culto, já entrou com o público do outro culto, eles estão com fome. Vamos falar para eles isso, que aí Jesus vai parar, ele ama as multidões. Vamos escolher alguém, deixa eu ver aqui, Judas. André, vai lá. Você está lá no meio, ouvindo tudo isso. Aí Jesus ministrando aqui, mandando a rajada, aí aparece André ali no cantinho, fazendo um sinalzinho, e aí Jesus vem rapidinho, tira o microfone. Aí André fala no ouvidinho dele, Jesus, é o seguinte, a multidão está com fome, eles estão morrendo de fome, e se eles forem embora agora, não vai ter o que comer, não tem nem onde comprar, vai estar tudo fechado, está difícil, tal, Jesus, libera eles. E aí a resposta de Jesus, ela é uma resposta incrível, está lá no versículo 13, na primeira parte. O que Jesus responde para André? Eles estão com fome, André? Puxa, faz o seguinte, vai lá, dá comida para eles então. Está lá no 13, deem-lhes vocês algo para comer. Aí imagina o André descendo com aquela cara, chegando nos 12, cara, deu ruim, parabéns Judas, olha o que você fez. Agora piorou, porque eles não só estão com fome, só que a gente vai ter que dar comida para eles, como? Aí os caras falam, nossa, aí nessa Pedrão, mais explosivo, está ali, aí ele vê passando um molequinho com uma lancheirinha, tem comida ali, vem aqui menino, rapidinho, espera aí, não, é importante, é para o reino. Aí ele chega com uma lancheira lá, falou, é o seguinte, tem aqui 5 pães e 2 peixes. Aí os caras olham para ele, Pedro, você está de brincadeira comigo, tem 20 mil pessoas aqui, não dá. Aí Felipe chega ali na conversa e fala, gente, para alimentar essa multidão, nós precisaríamos gastar 200 denários, e como foi dito também na pregação passada, 1 denário era 1 dia de trabalho, então era 200 dias de trabalho para alimentar a galera. Eles até tinham dinheiro, mas aí, cara, vai acabar com tudo. Aí mais uma vez Judas, não, pelo amor de Deus, não vai acabar com o dinheiro não, não vamos comprar nada não. Faz o seguinte, vai de novo André, agora a gente tem uma justificativa, fala que a gente só tem 5 pães e 2 peixes, como que a gente vai alimentar a multidão? Aí vai lá, André de novo, chega para Jesus está ministrando, aí Jesus olha, com aquela compaixão que ele tinha, fala, ai meu Deus, oi, e aí ele chama lá, Jesus, não vai dar para alimentar, a gente só tem 5 pães e 2 peixes, olha aqui, numa lancheirinha. Aí Jesus olha para André,
André, que bom, glória a Deus, glória a meu pai por isso, vai dar certo, beleza? Vai dar certo. Aí André olha para aquela cara assim, meu Deus, se não fosse Jesus eu ia sair correndo agora, porque esse cara tá louco. E aí, nós sabemos o que acontece. Jesus, ele realiza o milagre da multiplicação, porque o jeito que Jesus estava agindo era o jeito modelado pelo reino. Ele não precisava de peixe suficiente pelo número de pessoas, e ele queria ensinar isso. Ele sabia que tinha dinheiro para comprar, mas ele queria ensinar a multidão, ele queria ensinar os seus discípulos o princípio da multiplicação, ensinar para eles princípios poderosos. E aí, depois que Jesus dá essa direção, e fala assim, e Felipe, e André, faz o seguinte, como vocês acharam o suficiente, me trouxeram, vai organizando a galera aí, em grupos de 50 e 100 pessoas, beleza? Tá bom. E aí Jesus pega, e nós vamos passar por uma segunda chave. Então a primeira chave é que o jeito dele agir nunca faz sentido, mas sempre funciona. E essa agora vai ser a segunda chave, porque quando ele pega os pães e os peixes, ele ergue para o alto, consagra a Deus, agradece, ele agradece ao Senhor por essa provisão, e aí que entra a chave poderosa, porque o milagre da multiplicação não foi feito pelas mãos de Jesus, apenas passou por ele, porque ele devolve para André e fala, vai servir a multidão. A segunda chave, o milagre, não veio pela mão do mestre, mas pelas mãos dos discípulos. A questão é, primeiro teve que ser apresentado para ele, teve que ter sido passado por Jesus, mas o milagre aconteceu pelas mãos dos discípulos. E aí eu imagino a cena, continuando nesse nosso exemplo, ele chega aqui, a galera com fome, aí ele chega, todo mundo ouve a direção de Jesus, porque foi uma direção pública, e aí Pedro pega lá aquela cestinha e fala, gente, se ele falou, e aí começa a filinha das pessoas, e estavam lá, 5 pães e 2 peixes, porque às vezes a gente imagina que quando Jesus fez isso, começou a chover peixarada para todo mundo, caiu na cabeça, igual aquele filme, aquela animação que tem, tá chovendo hambúrguer, começou a cair um monte de coisa, não foi assim. Jesus, ele simplesmente agradeceu, consagrou e falou, pode repartir. Aí eles olharam, mas Jesus, a gente sabe, ele anda nas águas, então vamos. E aí quando Pedro chega no primeiro, fala, pega um pedacinho só do pão, tá meu querido, vamos esperar todo mundo comer, sabe, igual quando a gente faz lá o retiro da molecada, que é tudo contado, que a molecada come uns 5 pratão, chega e fala, pera aí, deixa eu servir você, depois você come mais, era mais ou menos isso, pega um pedacinho, tá, pega um pedacinho, aí tinham alguns irmãozinhos lá um pouquinho mais fortes, falou, meu querido, vai com calma você não quer esperar, você tem bastante carne aí, dá para esperar a próxima rodada, né, vamos deixar as crianças, as mulheres primeiro. Pedro todo preocupado lá, com os farelinhos do pão, tirando os peixinhos, cortando os pedacinhos, e aí a hora que Pedro chega no final daquela primeira fila de 100 pessoas, ele olha assim e fala, nossa, para a segunda fila, e ele olha e, peraí, mas está inteiro aqui, eu dei para todo mundo e tem 5 pães e 2 peixes aqui, peraí, deixa eu fazer isso de novo, vamos continuar, pode pegar um pedacinho um pouquinho maior, mas calma, vai com calma, faz a segunda fila, vai fazendo, aí Pedro meio curioso, vai olhando, caramba, deixa eu ver se vai reduzir isso daqui e tal, chega no final, não é possível, gente, 5 pães e 2 peixes aqui ainda, aí ele vai na terceira fila já cheio de fé, pega um pedação, pega um peixão aí, pega um peixão agora, pega um pão, vai pegando com força, vai, pega moleque, você precisa comer, você está magro, come, vai, e vai passando, e chega no final, ai André, olha aqui, tem 5 pães e 2 peixes, e aí isso começa a contagiar, e aí começa a invadir aquele lugar, e eles alimentam a multidão, isso para mostrar que o milagre, ele veio pelas mãos dos discípulos, mas obviamente ele teve que passar primeiro por Jesus, por quê?
o segredo de ter uma vida abençoada, para viver o princípio da multiplicação, é consagrar tudo que você tem a Jesus, é levar primeiro para Ele, porque realmente não vai fazer sentido, mas vai dar certo. E trazendo para as nossas vidas, é o mesmo princípio quando a gente devolve os nossos dízimos. A gente vem e devolve os 10% dos nossos dízimos. E por conta de nós sabermos desse princípio, nós temos plena confiança que os 90% que fica com a gente vai render mais do que nós estivéssemos com os 100%. Por quê? Porque nós estamos falando de um Deus da multiplicação e não um Deus que precisa da matemática. É um Deus que quando você olha, nossa, mas eu paguei um monte de conta, eu ajudei as pessoas, eu fiz isso, fiz aquilo, e está aqui ainda 5 pães e 2 peixes. Porque é uma questão do coração estar consagrado e confiante nele. Então por isso que nós não temos medo de obedecer ao princípio, porque não é uma questão de dinheiro, é uma questão de estar debaixo do favor de Deus. E para todos aqueles que vivem esse princípio, para aqueles que são dizimistas, para aqueles que ofertam, não porque, o pastor me ensinou, o pastor fica falando, porque eles estão... Não é porque a Bíblia fala, é um princípio, e quando você obedece, você desfruta do resultado de obedecer um princípio, que é esse. Se naquele momento os discípulos não tivessem obedecido a Jesus, a multidão não teria sido alimentada, porque Jesus ele fez a parte dele, ele consagrou, ele liberou a bênção e falou, agora execute. Se eles ficassem com medo, se eles fossem egoístas e começassem a comer sozinhos, não ia acontecer, porque tudo está relacionado a estar consagrado, e confiar, não vá na matemática humana, não vá na matemática das pessoas que até têm o conhecimento, mas tem coisas que, cara, com Deus não funciona assim. Como você vai explicar para alguém que gosta de biologia, e gosta de estudar o clima, para um físico, qualquer pessoa da área das ciências, que era possível chover pão do céu? Como você vai explicar isso? No meio do deserto. Não tem como explicar, porque o nosso Deus ele não precisa de explicações, porque Ele é aquele que existe antes de todas as coisas, é o alfa e o ômega. É Ele que multiplica só pelo fato dEle ser o Deus multiplicador. Então nós precisamos confiar e entregar tudo a Ele. E não sei se vocês sabem, mas nós temos no Antigo Testamento, lá em 2 Reis 4, de 42 a 44, uma passagem que o profeta Eliseu, ele vive também o princípio da multiplicação, e multiplicação de alimentos. Naquela ocasião foi algo assim, não tão hard, porque não tinha Jesus na parada. Ali eles alimentaram 100 pessoas com 20 pães, mas foi uma multiplicação. O interessante dessa passagem, para falar sobre estar tudo relacionado a consagrarmos tudo a Deus, é que nessa passagem de Eliseu, chegou um homem oferecendo a ele 20 pães que representavam as primícias da sua colheita, eram os 20 primeiros grãos da sua colheita, era o melhor dele. O primeiro fruto que eu estou recebendo da minha terra, eu estou entregando para vocês. E depois que ele consagrou os recursos dele, os pães, o profeta pegou, partiu, agradeceu, e aí Deus fez a multiplicação. Porque o primeiro segredo é estar com o nosso coração consagrado. Então, essas são as duas chaves nessa passagem. Deus, Ele sempre age de um jeito que nós não entendemos, ou às vezes não faz sentido, mas sempre dá certo. Às vezes nós não compreendemos, mas sempre nos surpreende. E a segunda chave é que o milagre não acontece nas mãos do mestre, mas sim nas mãos do discípulo, porque ele é a fonte, mas nós somos aqueles que levam a mensagem, aqueles que levam os milagres, aqueles que representam o reino, aqueles que executam, aqueles que manifestam o reino de Deus nessa terra. E agora, para nós falarmos dos princípios, porque não adianta nada você ouvir sobre a multiplicação, saber que existe um Deus multiplicador que quer multiplicar tudo na sua vida, se nós não nos submetermos aos princípios. Não adianta nós falarmos
que Jesus cura essa pessoa não acreditar nem nele. Então nós precisamos viver plenamente a palavra. Nós podemos tirar 3 princípios para que você hoje saia daqui alguém que vai viver a multiplicação na sua vida. O primeiro princípio da multiplicação, tudo com base nesse texto, nessa passagem, é o que nós falamos lá no começo e precisa ser falado de novo, que precisa ser consagrado antes de ser multiplicado. Está lá no versículo 16, quando Jesus toma os pães, nós falamos já sobre isso, toma os 5 pães e 2 peixes, ele olha para o céu, Jesus, e ele dá graças, ele consagra a Deus, ele agradece a Deus, ele rende a Deus esse recurso, e aí depois ele parte. Então, nós precisamos entender isso, que para que a gente viva, para que o seu dízimo seja abençoado, ele tem que ser entregue a Jesus. Para que a sua oferta ela possa ser abençoada e possa gerar uma colheita multiplicadora na sua vida, você tem que levar para Jesus. Para que a sua saúde possa ser multiplicada, para que sua paz possa ser multiplicada, você primeiro deve levar o seu coração para Jesus, para depois, quando passar por Ele, você experimentar isso, porque só Jesus Ele pode abençoar, porque se nós formos com uma mentalidade invertida, se eu pensar que, não, eu vou dar o meu dízimo porque está todo mundo sendo abençoado, mas eu estou dando porque eu quero algo em troca, estou dando porque está rendendo mais do que a poupança. Estou vendo uns crentes aí que, o cara ganha um salário mínimo e está viajando para Israel, então ele acha que é uma questão de investimento, mas não, é uma questão de consagração. É a primeira mensagem da série, é tudo sobre o coração. Então não vai querer adiantar você imitar o exemplo, se você não estiver obedecendo o princípio. Então primeiro tem que entregar a Jesus, tudo tem que entregar a Ele, para que através da sua consagração, o recurso, a sua vida e o que você colocar nas mãos dele seja multiplicado. Senão não faz sentido. Se os discípulos pegassem os pães e eles mesmos começassem a distribuir, não ia multiplicar. Primeiro teve que ser trazido a Jesus. Ele deu graças, consagrou ensinando, primeiro princípio, vocês vão fazer essas coisas, vocês vão fazer essas coisas, então, e coisas maiores, tá gente? Então primeiro que vocês fazem, consagrem, olha aqui eu estou ensinando, consagro, e aí depois ele parte e distribui. E o segundo princípio, precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Aqui nós estamos falando algo diretamente relacionado a um coração generoso, que foi o que o Luizinho pregou. Para que você viva a multiplicação, tem que ter um compartilhamento. Olha só que incoerente. Você vai lá, entende, poxa Vitor, eu entendi o princípio. Eu vou consagrar tudo a Ele, eu vou consagrar a minha oferta a Ele, eu vou consagrar o meu dízimo, por exemplo. Vou lá e vou ser fiel. Aí eu dou os 10%. Dou de coração mesmo ali, vou lá, estou honrando o princípio, estou feliz, não quero nada em troca. Mas aí vamos imaginar que você pega os 90 e deixa na poupança, paradinho. Ou que você põe embaixo do colchão, como os antigos faziam. Ou você deixa lá parado em algum investimento. Você deixa ali, para que você tenha um retorno, mas você deixa paradinho ali, é só para você. Aqui nessa passagem, o milagre só aconteceu porque depois de consagrar teve o partir do pão. Todos comeram do que era comum. Então às vezes a gente fica pedindo para Deus multiplicar, e aí Deus fala, eu quero multiplicar, mas você não está compartilhando, porque começou a multiplicar quando os discípulos começaram a servir as pessoas, quando eles começaram a servir e a passar ali nas fileiras, e perceber que não diminuía. Então é quando a gente eu quero viver o milagre da multiplicação, então eu pego os meus recursos, os 90%, e eu vou lá, e eu pago as minhas contas, eu vou lá, e eu dou uma oferta alçada, eu vou lá, eu abençoo alguém que está passando por necessidade, eu honro alguém, eu vou lá e compro um brinquedo para uma criança que não tem nada para brincar, eu vou lá e continuo mostrando generosidade, eu vou lá, eu posso ter a minha aplicação, mas isso é só para que eu consiga abençoar mais vidas.
E aí depois que eu faço tudo isso, eu pago as contas, eu abençoo as vidas, eu vou distribuindo as minhas riquezas, eu vou compartilhando. Aí eu olho para minha conta, caramba, parece que tem mais. Parece que em vez de reduzir, está aumentando. É assim que funciona na matemática de Deus. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. É por isso que Jesus fala que há muito mais alegria em dar do que receber. Jesus viveu isso. E chegou ao ápice dele entregar a própria vida, não tinha mais o que entregar. Ele falou, então beleza, eu vou entregar a minha própria vida por vocês, pela humanidade. Para vocês entenderem o que é o Evangelho. O Evangelho é receber, repartir e celebrar. Então, para que você viva o princípio da multiplicação, você tem que compartilhar, você tem que ser generoso, tem que repartir, tem que entender que não vai faltar, porque você está fazendo o que Jesus pediu, você está pegando o seu peixinho, partindo e dando para quem precisa. E você vai ver o que Deus vai fazer com suas finanças, como Ele já fez na Bíblia, já fez em várias pessoas, em vários daqui que estão ouvindo, já fez na minha vida. Então com certeza Ele quer fazer isso na sua vida. Lá em 2 Coríntios 9, 6, Deus nos inspira a compartilhar os nossos recursos. Porque ali Ele está falando de uma colheita, de uma semeadura e uma colheita. A palavra diz, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Então a pessoa quer multiplicar os seus recursos, mas tem preguiça de fazer uma pós-graduação. A pessoa quer multiplicar e ser abençoada em tudo, mas ela não quer abrir mão do seu benefício previdenciário, um benefício do INSS, quer ficar ali com um salário mínimo, sendo que teria condições. A pessoa quer multiplicar os recursos, mas não quer pegar ali, analisar toda a sua situação financeira, olhar a sua empresa e falar, eu errei, mas agora eu vou ter humildade para voltar atrás, começar de novo e falar, Jesus, só que agora eu vou fazer diferente. Eu errei porque da primeira vez eu não consagrei a você, dessa vez eu vou consagrar a você, a minha empresa, eu vou viver os princípios e eu vou viver o milagre da multiplicação. Então nós precisamos ter essa mentalidade, nós precisamos fazer algo, nós precisamos agir. Jesus fez algo ali, Ele pediu para os discípulos, vocês têm que repartir e vai aí, organiza e faz, não caiu do céu. Então se hoje você está entendendo isso, se hoje você está sentindo que algumas coisas estão travadas, mesmo você tendo consagrado, é hora de agir mais, fazer mais, ser tomado por ousadia, acreditar nos sonhos de Deus para a sua vida, se capacitar, crescer, aprender um idioma, faça algo porque Deus Ele vai fazer multiplicar, mas tem que ser algo feito, porque nosso Deus é um Deus que Ele age quando nós damos um passo de fé. Então lembre-se, aquele que semeia muito, colhe muito. E aqui nós estamos falando de uma semente que pode ser qualquer coisa na sua vida, não é só dinheiro. Aquele que semeia muita compaixão, vai colher muita compaixão na sua vida. Aquele que semeia muito perdão, vai receber muito perdão na sua vida. Aquele que semeia amor, vai receber muito amor na sua vida. Aquele que semeia os seus bens e tudo que você tem, você vai receber muito mais disso na sua vida. Aquele que semeia fome pela presença de Deus, vai receber em dobro a presença dEle na sua vida. Então guarde isso no seu coração. O terceiro princípio, o último princípio, que depois de nós seguirmos esses passos, o milagre ele precisa ser testificado com satisfação e abundância. Porque nessa passagem, depois que a multidão foi alimentada, nós lemos que Jesus pediu para os discípulos recolherem 12 cestos do que sobrou. Então quando Jesus entra com o princípio da multiplicação nas nossas vidas, tem que haver satisfação, todos ficaram satisfeitos e tem que ter abundância, porque esse é o nosso Deus. Eles recolheram 12, então alimentaram uma multidão de 20 mil pessoas por baixo. Depois de alimentar, sobrou 12 cestos cheios.
Porque o nosso Deus é um Deus extravagante mesmo. E é engraçado que nós gostamos de olhar a Bíblia e ver que os números representam algo. Por que 12? Tem várias teorias, vários teólogos querendo estudar. Não, ele mandou recolher 12 porque a região ali se chamava a região dos 12 discípulos. Mas eu gosto de pensar que Jesus fez questão que cada um dos discípulos ficasse com um cesto para eles. Porque quando nós estamos servindo a Deus, quando nós estamos debaixo do favor de Deus, mesmo que a bênção não venha direto na gente, respingue em nós. Quando nós estamos debaixo de um favor de Deus, nós aqui como igreja estamos debaixo de um favor de Deus. Então às vezes você nem estava pedindo especificamente por isso, mas a hora que você percebe está respingando em você a bênção. Alguém estava pedindo por uma cura física e de repente você recebe essa cura sem se ligar que precisava dela. Porque o nosso Deus, quando Jesus multiplica, Ele faz desse jeito. Vem de um jeito assim, uma medida sacudida, transbordante. Isso é um sinal para nós. E por isso nós precisamos testemunhar, para que as pessoas entendam que o nosso Deus, Ele não só supre as nossas necessidades, Ele dá muito mais daquilo que a gente pede, ou que nós pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Está lá em Efésios 3:20. E esse versículo, ele fala muito comigo, porque esse versículo representou e representa uma chave na minha vida. Quando eu e a Fer, nós estávamos começando a pensar em casamento, nós não tínhamos nem 5 pães e 2 peixes. Estava difícil. E aí nós começamos a conversar, a gente precisa casar. Começamos a namorar muito cedo. E aí a gente teve que arcar com esse prejuízo de começar muito cedo. Então vocês têm que entender que a hora que você está com 23 anos, já está com 10 anos de namoro. E todo o desejo também de viver as promessas de Deus para as nossas vidas. Só que a gente não tinha nada. Eu tinha acabado de sair da faculdade. Estava começando a trabalhar. Nem tinha uma renda fixa ainda. E aí a Fer, com muito mais fé do que eu, falou, vamos casar. Vamos dar um passo de fé. Eu falei, como? A gente não tem nem casa, não tem carro, não tem nada. Como que a gente vai casar? A gente não consegue nem pagar a festa. E aí ela falou, mas vamos entregar na mão de Deus. E eu relutante. Eu como um Tomé ali na multidão, mas como que vai alimentar 20 mil com 5 pães e 2 peixes? Só que o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, começou a mudar o meu coração e me ensinar esses princípios, mesmo quando eu não sabia deles. Ele começou a falar, mas só consagra a sua vida, consagra esse casamento para mim e confia. O que você tem hoje? Eu falei, Deus, eu não sei, não tenho quase nada, então consagra esse nada que eu vou fazer dele tudo. E aí eu falei, então beleza, eu vou acreditar mesmo nesse Deus, vou tomar posse pela fé. E cheguei na Fer e falei, Fer, é o seguinte, vamos marcar a data do casamento. Não tinha nada, nós não tínhamos casa, não tínhamos um emprego, não tínhamos nada para pagar, não tinha nem noção de como que ia fazer a festa, nada. Nós marcamos o casamento, colocamos a data. E aí óbvio, né, depois que passa aquela emoção, aquela fé, e a carne vai voltando, eu falo, meu Deus, o que eu fiz? Agora eu marquei. Já falei para a Fer, e ela toda cheia de expectativa, mulher, né, tem esse desejo, parece que mais aguçado que o homem. E aí beleza, foi passando o tempo. E aí a gente começou a conversar com os nossos pais, e eles falando, se alegrando. E aí eu cheguei para ela, Fer, como que a gente vai fazer agora? Né, onde que a gente vai casar? Meu Deus, como a gente vai pagar? E para resumir, nós nem tínhamos os pães, e Deus foi acrescentando tanto. Quando nós vimos, nós tínhamos ganhado a lua de mel, de presente, uma lua de mel fantástica. Quando eu vi, nós ganhamos a casa. Meus avós falaram, não, nós temos uma casa aqui, a gente vai ceder para vocês morarem, pode morar lá, sem a gente falar com eles. Deus agindo por conta da nosso passo de fé, a nossa consagração. E aí a Fer ia fechar a decoração, ela fechou a decoraçãozinha mais simples que tinha. Era o que dava, mais simples, com medo de não dar certo. Aí chega no dia do casamento, eu entro lá e eu olho aquele negócio extremamente extravagante. Aí eu olho aquilo e falo, meu Deus, o que é isso? O que é essa decoração aqui?
Eu acho que a Fer está com muita fé, a gente não vai pagar isso com a gravata. E aí eu cheguei preocupado, falei com ela, falei, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu acho que eles erraram de casamento. Aí a Fer fala, não, a moça chegou, a moça decoradora me chamou e falou que ela me pediu permissão. Falou, olha, é o primeiro casamento que eu faço aqui nesse clube, que é o clube conhecido da cidade. E é o primeiro evento, estou começando agora, posso usar a sua festa como meu carro-chefe de propaganda? Você não vai precisar pagar nada. Aí a Fer, acho que na hora deu uma segurada para se fazer difícil. Deixa eu pensar. Pode. E foi assim acontecendo. E aí a mesma coisa com o buffet, como que a gente ia pagar? E aí me chega o rapaz que fez ali, o responsável pelos alimentos, uma generosidade muito maior que a minha, que até me constrangeu, me ensinou ali. Falou, olha, vocês não vão precisar me pagar. Só paguem os garçons, que eles têm que pagar diária. Vocês não vão pagar meu trabalho, eu vou fazer de graça aqui. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu já estava, imagina como que eu estava indo para o altar, né, Gretchen? Querendo mandar umas rajadas. E foi acontecendo várias coisas nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, o nosso casamento nós fizemos para 500 pessoas. A gente não conseguia pagar para 10. E se você perguntar para quem foi, eles comeram até se fartar. Teve abundância. O cara falando, leva para casa, sobrou. Tem mais, pode levar. E todo mundo comeu, todo mundo se alegrou, e na cidade, porque quando Deus faz a nossa vida, isso chama atenção. Por isso que nós somos sal nessa terra, nós somos luz neste mundo, porque as pessoas começaram a falar na cidade, nossa, quem que casou aí? Deve ser famílias tradicionais, deve ser os filhos dos ricos da cidade aqui. Eu lembro que minha sogra, ela foi trabalhar no dia seguinte, chegou lá no trabalho dela, ela é agente penitenciária, e o pessoal comentando lá, alguns que não conheciam ela, não sabia que ela era a mãe da noiva. Gente, teve um casamento lá no clube, lá que não sei o quê, porque teve uns negócios lá de iluminação, todo mundo falou que foi chique pra caramba, uma decoração, não sei o quê. Nossa, quem será que casou ali? Parece que eram pessoas de fora, e não sei o quê. Aí minha sogra lá falou, foi a minha filha que casou. Os caras... Mas é assim que acontece, Deus nos surpreende. E Ele quer surpreender você essa noite. Amém? Que você realmente tome posse desse princípio na sua vida. Se Jesus nos disse que é possível, nos ensinou, se eu pude testemunhar um dos milagres da multiplicação que nós vivemos no casamento, estamos vivendo ainda, eu tenho certeza que vocês teriam testemunhos para dar aqui, que a gente ficava a noite inteira. Mas eu quero que você se lembre dos princípios. Não se esqueça dos princípios. Às vezes a gente quer viver o fruto do princípio, mas a gente não quer passar pelo processo do princípio. E não vai funcionar. Não vai funcionar. Nós temos promessas ilimitadas, mas nós temos que andar debaixo de obediência. Então, consagre ao Senhor os seus recursos, seja generoso, entregue tudo que você tem, ainda que seja pouco, entregue a sua vida, consagre ao Senhor tudo. Depois, tenha um coração que está disposto a compartilhar, ser generoso, não fica retendo, mesmo que na sua mente é muito pouco que você está fazendo, não é, porque Deus conhece o seu coração. Às vezes pagar uma coxinha para alguém, vale mais do que comprar uma casa por alguém. Dependendo de como está o coração dessa pessoa, Deus está vendo o coração. Ele não se importa com valores, Ele se importa com o coração. Então se hoje você pode pagar um Uber para alguém, para abençoar essa vida, porque você hoje tem isso de sobra, e aquela pessoa não tem, faça, porque você sabe o princípio que está sobre a sua vida e quem governa o seu coração, e não vai fazer falta para você. Ou se você pode fazer algo extravagante, faça para a sua família, faça para os seus filhos, faça para os seus amigos, faça para os seus funcionários, mas faça algo, não fique parado. Todos os milagres exigiram algo. Moisés, para que o mar fosse aberto, precisou pegar o cajado e bater, não foi automático, ele teve que fazer algo. Quando Deus pega o profeta Ezequiel e leva para ele, mostra uma visão do vale de ossos secos, Deus fala, profetiza, filho do homem.
profetiza. E ele vai lá e ele profetiza. E aquele exército que estava morto no meio dos ossos volta a viver. Então faça isso hoje. Porque eu quero deixar um versículo para queimar no seu coração. É uma promessa de Deus para que você saia com ela queimando e cravada. Joel 2, 24. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. É isso que está liberado para você hoje, já está disponível. Agora basta você tomar posse pela fé. Basta você viver esses princípios, ser obediente e acreditar neles. Por mais que não faça sentido, por mais que muitas vezes alguém possa falar para você, você é louco, você não está fazendo o jeito certo, eu sou empresário, eu tenho uma rede de franquias, está errado o jeito que você está fazendo, para com isso. Mas nós não somos movidos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos, a palavra de Deus. Se coloque em pé nesse momento. Que nesse momento você feche seus olhos. Nós navegamos pelo texto hoje. Eu quis trazer a gente para dentro do texto, porque quando eu levo o seu coração, quando a gente entra no texto, a gente precisa entender que o Deus dos milagres, o Jesus que estava no texto, Ele está aqui. Então que você rasgue o seu coração. O que você tem de dificuldade? Qual o princípio desses que nós falamos, ou outros que você não consegue seguir? Você não consegue consagrar a sua vida ao Senhor porque você ainda tem medo de dar alguns passos. Você não concorda em ser um dizimista, um ofertante, porque você acha que isso vai ficar na conta do pastor ou da igreja. Tire essa mentira dos seus ouvidos. O que está te impedindo? O que está te prendendo? Pode ter certeza que não provém de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de liberdade. É um Deus que, quando lança o perfeito amor sobre você, Ele lança fora todo medo. O Espírito Santo me fala de um empresário que está com a sua empresa quase falindo, e que você não sabe o que está acontecendo, porque o seu setor não era para ter sido atingido pela pandemia, era o setor que cresceu na pandemia, e você está desesperado. Mas o que aconteceu de errado é que Jesus precisa entrar aí. Você precisa consagrar a sua vida a Jesus e confiar. Você precisa pegar o pouquinho que tem hoje, o pouquinho que sobrou, esse pouquinho aí que você fala está quase quebrando. Consagra Ele a Jesus. Fale hoje, pela fé: Jesus, eu tenho esses funcionários na minha empresa ainda. Jesus, eu tenho esse restinho de saldo, eu tenho esse restinho de mercadoria. Jesus, mas eu quero viver o milagre da multiplicação, porque eu quero ser generoso, porque eu quero empregar mais pessoas, porque eu quero abençoar mais vidas, porque eu quero viver os princípios da palavra, porque eles estão vindo da sua boca. Eu não quero ler na Bíblia e não viver, porque isso é para mim, é para hoje. Então hoje eu decido dar um passo e consagrar isso a Ti. Eu consagro tudo a Ti. Olha para dentro do meu coração, Jesus, o que eu preciso entregar. Comece a se abrir, porque essa vai ser a diferença. Até hoje você não tinha depositado isso nas mãos dele. Até hoje você tinha medo. Até hoje você não era fiel em outros princípios, mas
Que hoje você alinhe o seu coração a Ele. Que hoje você honre mais a sua esposa, porque você estava muito focado no seu trabalho. E a sua esposa e seus filhos estavam abandonados. A sua esposa não se sentia mais amada. Os seus filhos estavam entrando em depressão, porque você só queria saber do trabalho. O trabalho era o seu Deus. O trabalho era a sua esperança, e não é. E hoje o Espírito Santo vai trazer essa certeza, porque você viu que quando você confiou nos recursos, você quase quebrou. Então hoje seja ousado e mude o foco. Viva o princípio da multiplicação, porque só Deus pode multiplicar. Só Ele pode fazer isso. Nenhuma assessoria pode fazer isso. Nenhuma empresa especialista em contas pode fazer isso. Então abre o seu coração hoje. Se entregue a Ele hoje. Consagre Ele a hoje. O que é os seus 2 pães? O que é os seus 5 pães e seus 2 peixes hoje? O que você tem? Deixe passar pelas mãos de Jesus. Entregue, deixe passar pelas mãos dEle. Se é o seu coração que precisa passar pelas mãos dEle, deixe passar pelas mãos dEle. Se é a sua conta, deixe passar pelas mãos dEle. Se é a sua família, deixe passar pelas mãos dEle. Se é a dificuldade que você tem em se libertar dos seus vícios, deixe passar pelas mãos dEle. Deixe passar pelas mãos de Jesus. Consagre, seja grato e viva o milagre da multiplicação na sua vida. Porque você hoje está recebendo essa palavra. Eu libero na sua vida. Eu libero na sua vida uma colheita de 10 vezes mais. Consagre o seu Senhor.